alguns anos atrás, eu trabalhava com duas jovens. Uma delas era uma pessoa bastante maldosa, que prejudicava os outros, inclusive tinha me prejudicado também. Uma pessoa que não pensava em ninguém a não ser em si mesma. A outra jovem com quem eu trabalhava era uma pessoa boa, uma pessoa que tentava ajudar os outros, dava o seu melhor. Mas ela odiava. Falava abertamente isso. Eu odeio aquela pessoa, que era aquela pessoa maldosa. Até que um dia, essa pessoa, que era boa, gente boa, ela fez algo pra mim muito ruim. Algo que me prejudicou e me deixou muito triste. Passado um tempo, ela me procurou e pediu perdão pelo que ela tinha feito, arrependida. E então, ela falou assim pra mim: eu agi exatamente igual àquela pessoa a quem eu odeio, não é mesmo? E eu tive que concordar. Claro que acertei a situação com ela, a desculpei e ficou tudo bem. Mas isso me fez pensar numa coisa. Muitas vezes, nós odiamos as outras pessoas, não somente pelas coisas ruins que elas possam fazer, mas porque muitas vezes elas refletem aquilo que nós detestamos em nós mesmos e não temos força para mudar. Bem, o filme que eu vou falar hoje, ele vai falar um pouco sobre isso. Mas não só sobre isso, não. Tem muitas lições importantes e interessantes para a nossa vida no filme de hoje. Por isso eu convido você, fique comigo até o final deste vídeo. Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam muito bem-vindas aqui ao meu canal. Eu sou a Denise Fama e é sempre um prazer enorme ter você aqui. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, então se inscreva neste canal. Já é inscrito? Tá gostando? Deixe o seu like. E compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo também e ative o sininho de notificações. Dados esses recados, eu quero então agora ir para o filme dessa semana, um filme que eu quero falar hoje, que é um filme muito interessante. É um filme baseado numa história real, é um filme forte, é um filme que impacta mesmo a gente. Tem uma história muito, muito bonita, muito interessante. É um filme de 2019 e o nome deste filme é Raça e Redenção. Este filme está disponível na Netflix. Mais uma vez um filme da Netflix. Pois é. Netflix, como eu falei, tá com os filmes legais e vale muito a pena. Bem, a história deste filme, vamos lá para uma sinopse bem legal, sem dar spoiler. Esse filme conta a história de duas pessoas, no geral. Uma é uma senhora negra, uma mulher negra, chamada Anne. E o outro é um homem branco, chamado C.P. Ellis. Vou chamar ele de C.P., ok? Essas duas pessoas são o oposto. Porque ela é uma senhora negra que faz parte, é líder de uma comunidade negra da cidade dela. E ele é um homem branco que é o presidente regional da Ku Klux Klan. Ou seja, algo totalmente racista. O filme se passa em 1971, lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, que era um lugar onde estava tendo muita, mas muita segregação racial. Então, é assim, brancos e negros não se misturam de jeito nenhum. Eles se odeiam. Essa é a verdade. E esse homem, sendo o presidente de uma organização que odeia negros, ele, então, é o top dos caras que detesta e que odeia negros. E ela, sendo a líder da sua comunidade, também tem aquele problema sério com os brancos. Então, essas duas pessoas estão vivendo naquela mesma cidade, não dá certo, só que um dia acontece uma situação. Porque assim, a escola de crianças brancas só tem crianças brancas, e tem a escola que só tem as crianças negras. Mas, em determinado momento, a escola das crianças negras, ela tem um incêndio ali, não é um incêndio criminoso, mas é um incêndio que acontece ali, e devasta, tipo, vamos dizer assim, 70% da escola fica destruída. Então não tem como aquelas crianças continuarem ali. Elas vão precisar ser integradas numa escola de brancos. É óbvio que aquelas pessoas, os brancos, não querem, de jeito nenhum. Mas as crianças negras também não podem ser prejudicadas. E aí, então,
é levado para o prefeito não sabe o que fazer, e aí entra um juiz no meio dessa história e ele determina então que uma pessoa, ali um conciliador, ele vai fazer uma coisa que ali no filme é chamado de charrete, mas obviamente não tem nada a ver com o meio de transporte rural que nós conhecemos. A charrete é tipo um seminário, uma organização ali para que haja um consenso. Tá? Então, esse homem que vai ser o mediador, ele vai fazer o seguinte, ele vai reunir durante 2 semanas todas as pessoas da comunidade que quiserem participar, e essas pessoas vão então eleger 6 pessoas brancas, 6 pessoas negras, que vão compor ali tipo como se fosse um senado. E essas pessoas vão votar no final de todas essas 2 semanas, que vai ser colocado ideias, que vai ser, enfim, colocado tudo que precisa ser exposto ali naquela situação. E no final essas pessoas vão votar e a maioria dos votos vai votar a favor ou contra essa integração de crianças brancas e negras na mesma escola. Então, é isso que está acontecendo. E esse mediador vai ali, ele é o presidente, então, dessa comissão, e ele, assim, inspirado mesmo por Deus, vamos dizer assim, ele chama, então, para serem os seus vice-presidentes, essa senhora, a Anne, que é a líder da comunidade negra, e o Cipi, que é o presidente do clã, né? E aí, esses dois não querem, mas não querem de jeito nenhum trabalhar juntos, mas vão ter que trabalhar juntos. Vão ter que estar fazendo parte daquela mesma comissão. E aí começa então essas 2 semanas dessas palestras, dessa audiência pública que é feita com a comunidade para chegar nessa votação e nesse consenso. Mas muita coisa vai acontecer nessas 2 semanas, mas muita coisa mesmo. E aí que a gente vai, então, acompanhando a história do filme. É um drama, sim, mas é uma história forte, é uma história poderosa. E é uma história real, que isso é o mais interessante de tudo desse filme, né? Isso realmente aconteceu. E no final do filme tem aquela coisa, né? De mostrar quem são as pessoas verdadeiras, os depoimentos das pessoas que realmente fazem parte dessa história. Gente, é um filmaço. Atores maravilhosos, interpretações brilhantes e uma história forte e poderosa. Você tem que dar uma chance para este filme. Dada essa sinopse, então, vamos para as lições que este filme nos passa. A primeira lição, óbvio que é a seguinte, que gostar de quem gosta de mim, de quem eu tenho afinidade, é fácil demais. Mas o desafio é você gostar daquele que você não tem nada a ver com você, que se coloca como seu inimigo. Aí que é o desafio e aí que é o diferencial. E a Bíblia, ela nos ensina sobre isso. Jesus dá uma bela de uma lição, de um conselho, vamos dizer assim, e de um mandamento sobre este assunto. E que está escrito lá no livro do evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 e 44. E eu vou ler para você agora. Fala assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Difícil, complicado, mas é um mandamento de Jesus, uma ordem de Jesus, e o que Jesus nos ensina é para o nosso bem, é o melhor. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente não vai gostar de uma pessoa porque ela reflete exatamente aquilo que a gente não gosta em nós. Como eu falei no começo do vídeo. Então, o que acontece? Eu não gosto daquela pessoa porque ela faz coisas que eu não gosto em mim. Então, em vez de eu mudar minhas atitudes, eu começo a atacar aquela pessoa. E isso sempre vai acontecer, porque nós somos humanos. E é aquela coisa, às vezes nós não gostamos de uma pessoa porque nós não a conhecemos, nós não a compreendemos. E conforme a gente vai dando uma chance de conviver, a gente vai começar a entender melhor e talvez mudar a nossa opinião sobre aquela pessoa. Como eu falei, amar o amigo, né? O próximo, aquele que eu tenho afinidade, aí é natural, é fácil. Mas aquilo que nos faz especiais e diferentes, que nos faz melhores, é quando nós começamos a amar aqueles a quem nos aborrece, aqueles que nos aborrecem. Quando nós
mudamos isso, aí nós começamos a ser diferentes. E Jesus fala assim, ó, aqui é para amar, mas não é só para amar, é para abençoar, é para orar, para quem nos amaldiçoa, para quem nos persegue. A gente pode fazer isso. Porque aí sim nós podemos dizer que nós somos boas pessoas. Aí sim nós podemos falar, realmente, a gente está no outro nível. E é isso que Deus espera de nós. Essa é a primeira lição que esse filme nos passa. A segunda é mudança de atitude. Se a gente quiser continuar sendo a mesma pessoa de sempre, a gente pode. Mas se a gente ter uma perspectiva de mudar de atitude, de falar, não, eu posso mudar, eu posso melhorar, eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso ser uma pessoa melhor do que eu sou. Eu posso. E quando a gente toma essa atitude, o que é que acontece? Vai trazer consequências e vai trazer problemas. Vai ter gente que não vai concordar com as nossas mudanças. Mas quando isso faz, a gente vai ter que pagar um preço por uma mudança. Quando a gente quer mudar, a gente fala, não, eu não quero mais continuar sendo essa pessoa assim. Eu quero mudar. Então vai ter um preço, vai ter problemas, vai ter uma consequência. Só que eu digo pra você, a consequência da mudança é muito menor do que a consequência de viver na mesmice. Muitas vezes a gente tem que subir de nível. Subir um novo degrau. Sabe? Começar a escalar mesmo os degraus. E isso vai exigir um esforço, vai exigir algumas coisas que vai ser difícil, às vezes, de enfrentar. Mas só que quando a gente começa a subir, a gente não quer descer mais. A gente não quer ficar estagnado mais. E isso vale a pena. E essa é uma lição que esse filme nos dá também. Comece a escalar. Comece a sair, sabe, da superfície e comece a querer coisas mais altas. Porque eu e você temos a possibilidade disso, ainda que haja um preço a ser pago, mas vale muito mais a pena. Essa é uma outra lição também que este filme nos dá. Tem muitas lições neste filme. Eu não vou ficar falando um monte aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu peço para você assista esse filme. É muita coisa boa que vai nos ensinar. Vale muito a pena. Bem, eu deixo então este filme indicado e outros bons filmes na descrição deste vídeo. E é claro, eu peço de todo o coração que Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Beijão no seu coração. Fica com Deus.